É possível amar alguém a quem odiamos? Talvez você nem odeie, mas parece que o amor acabou. O Dr. Gary Chapman, do livro As 5 Linguagens do Amor, recebeu essa pergunta. Que pergunta desafiadora, não é mesmo? Quantas pessoas hoje acostumaram de ter um relacionamento? E o fato é que, acostumando, não se sentem mais felizes nele. Não tem mais emoção e parece que um não tem mais reciprocidade com o outro em termos de carinho, de afeto. E aí, parece que estar junto é ruim. Estar junto só atrapalha. Começa a evitar, volta mais tarde para casa, prefere trabalhar mais tempo, ter viagens longas para trabalhar para alguma coisa. Não faz questão nem de almoçar juntos, nem de nada, porque parece que só tem atrito quando tá junto. Ou então, sabe aquele clima que parece que o tempo fica fechado, não fica agradável? Pois é, muitos casais estão vivendo assim. Ou a mulher está disposta a fazer algo, mas parece que o marido não quer saber. Ou vice-versa, o marido está disposto e a mulher só quer fazer as coisas do jeito dela. E é natural que sentimentos que eram para ser bons começam a virar, muitas vezes, sentimento de ódio. As acusações podem fazer que gere mágoa. E isso vai gerando ira que se transforma em ódio. Eu pergunto, aconteceu já em alguma etapa do seu casamento? Ou está acontecendo? Ou você conhece alguém que está passando por isso? Mande esse áudio para essa pessoa. Mande esse áudio para quem está passando por um momento de alguém que não merece. O sentimento de que a pessoa não merece mais o seu amor. É claro que mudar tudo isso é desafiador. Mas quando os dois querem mudar, ainda ok, fica mais tranquilo de saber que os dois estão dispostos. Mas e se só um lado quer mudar e o outro não? Como que faz? É possível quando alguém está disposto a mudar, mas o outro continua sem ter como? Nós já falamos que amar é uma decisão e que a gente pode tomar uma decisão em meio a sentimentos negativos, aprender a falar a primeira linguagem do amor do outro. Quando você aprende isso, os sentimentos negativos que se originaram na mágoa, no ódio, eles vão se dissipando. Mas se acontece só de um lado. Sabe, eu recebi várias pessoas entrando em contato comigo, falando da sua dificuldade, porque ela está disposta, mas o esposo não está. Eu já recebi também de um homem que está disposto, mas a esposa dele não está. Então, tem vários casos. E eu te pergunto como fazer? Bom, vamos lá. Há um caso que eu achei um dos mais incríveis e a partir dele eu decidi fazer uma surpresa para você. É verdade, surpresa para você que tem alguém que você quer ajudar ou você que quer ser ajudado, quando só você quer mudar, só você quer resgatar o seu casamento e a outra pessoa ainda não quer. Por que surpresa, Ellen? Vou te falar porque eu decidi fazer uma ferramenta de coaching a partir dessa história que eu vou contar para vocês. Aconteceu num caso aonde Anne, é o que conta aqui no livro, Anne, ela estava numa condição muito diferente de Gary Chapman, porque o próprio Gary Chapman contou que no início do casamento tinha várias coisas que estavam desgastadas e que já tinham se tornado em ódio, que precisava se transformar em amor. Mas os dois estavam dispostos, mas aí chegou Anne, que tinha um marido que não queria nem saber. Anne propôs que o marido fizesse aconselhamento, que ouvisse fitas sobre casamento, mas tudo que ela colocava de alternativa, ele não queria nem saber. Ele tinha uma postura de, eu não tenho nenhuma dificuldade, é você que tem problema, é você que tem que buscar. É assim que era a postura dele, do esposo da Anne. Na cabeça dele, ele estava certo, é ela que estava errada, então ela que tinha que mudar. E como diz aqui, como é uma série de sublinhados comentados, aqui na parte que eu sublinhei diz assim, que os sentimentos de amor
que ela tinha por ele foram morrendo com os anos de crítica e acusação constantes. Após 10 anos de casamento, a sua energia emocional tinha se esgotado e a sua autoestima praticamente acabado. Haveria esperança para o casamento de Anne? Ela conseguiria gostar de um marido que não merecia ser amado? Será que algum dia ele corresponderia ao amor dela? E como Gary Chapman diz aqui, ele percebia que por ela ser uma mulher profundamente religiosa e frequentar regularmente uma igreja, ele deduziu que a única esperança que ela ainda tinha no casamento era a sua própria fé. Anne parecia estar num dilema porque se de um lado a crença religiosa dela falava algo, dizia que na sua moral é errado desfazer um casamento, do outro lado tinha sua dor emocional que afirmava que o rompimento é a única forma dela sobreviver. E é claro que não é um caso nada fácil, porque qualquer alternativa que ela decidir vai causar muita dor. Tanto manter o casamento quanto romper esse casamento. E pelo que Anne apresentava naquela situação para Gary Chapman, ela dizia, apresentava a ele que a fé dela era muito importante, que ela respeita muito os ensinamentos de Jesus. E ela concordou com isso. Foi então que Gary Chapman trouxe os ensinamentos de Jesus a ela. E ele foi buscar muitas coisas porque é claro que foi um grande desafio para ele ajudá-la nessa empreitada. Então, o Senhor tinha falado com ele, trazendo à memória alguns versículos. Em Lucas 6, versos 27, 31 e 32, ele trouxe para ela assim, que diz o seguinte: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. E Gary Chapman apresentou esse versículo para ela e perguntou se isso a lembrava o marido. E ela disse, com certeza, ela foi confirmando com a cabeça. Ele perguntou, seu marido já praguejou contra você? Ela disse muitas vezes. Ele já te maltratou? Sempre maltrata. Ele já disse que te odeia? Ela também disse que sim. Então foi quando ele fez uma proposta para ela, que se ela concordasse, ele gostaria de tentar algo. E então ele explicou o conceito que nós já temos ouvido nos outros áudios sobre tanque emocional. E mostrou para ela que quando o nosso tanque emocional está vazio, assim como o dela estava, a gente acaba não tendo mais sentimentos de amor por quem a gente ama. E simplesmente porque a gente amava, né? Porque não sente mais amor pelo cônjuge. Simplesmente experimenta dor, experimenta vazio. E como amor é uma necessidade muito profunda emocional de cada um de nós, a falta dele também é a dor mais profunda que podemos ter. E ele foi explicando que se a gente aprende a falar primeiro a linguagem do amor do outro e ele também a nossa, nós podemos satisfazer essas necessidades emocionais e gerar novos sentimentos positivos. No entanto, que tudo que ele descreveu teve tudo a ver com a vida dela. E ela disse que mesmo o tanque dela estava vazio há anos. E provavelmente eles se apaixonaram antes de casar, mas como ela disse aqui, logo depois eles nunca aprenderam a falar a linguagem do amor um do outro. E como nós vimos nos áudios anteriores, quando você não aprende a falar a linguagem do outro, é como se um falasse japonês, o outro falasse turco, um não entende o outro, não funciona. Mas esse é um preço que nós temos que pagar para investindo em conhecer ao outro, a nós mesmos, para encontrar uma forma de encher o nosso tanque emocional e viver bem. E assim criar também filhos saudáveis, não é verdade? No caso de Anne,
Gary Chapman disse, não tem como a gente voltar no passado, mas vamos então agora fazer o que é possível de hoje para o futuro. E ele propôs uma experiência de 6 meses. E ela disse que estava disposta a qualquer coisa. Então, você que está me ouvindo, se por acaso é o seu caso, se você já não estiver disposta, eu quero ainda assim encorajar você a apostar numa última alternativa. Porque quando Anne falou, no começo ela disse que estava proposta aqui, mas eu vou te falar que a história dela, depois ela foi contando, ela ficou meio assim, quase que ela achou que não era possível. Mas teve que tratar muito o próprio caráter dela, desenvolver muito os ensinamentos de Jesus como o pilar da sua fé para mudar seus resultados. Amigos, o que mais me chama a atenção nessa história é que Anne teve uma disposição incrível, porque ela já estava com raiva dele, com ódio dele. Ela olhava, em vez ela não tinha vontade de se aproximar dele, mas ela topou pagar um preço. E aqui, Dr. Gary Chapman, ele narra exatamente tudo, como foi todo esse processo. É claro que não teria tempo de contar aqui num áudio, mas eu decidi fazer algo para você que conhece alguém que precisa disso, que falou, olha, eu quero transformar essa situação. Eu não aguento mais carregar essa dor no meu peito, eu não aguento mais. E vai ser uma dor muito grande separar e vai ser uma dor muito grande continuar. Então, quer dizer que é a hora de você abrir o seu coração, ter a humildade de, mesmo não gostando, ter atitudes diferentes. Quando nós temos atitudes diferentes, são semeaduras diferentes. E quando você está semeando melão, você não tem como colher morangos. É preciso você plantar coisas diferentes. Só que muitas vezes você está tão cego ou cega num sentimento de coisas desgastadas e inconsistentes e já tantas decepções e frustrações que você não consegue nem ver que semente plantar, você acha que já plantou tudo. Mas aqui tem um especialista e eu aprendi muito com essa história porque eu olhei o passo a passo aqui e eu lembrei dos casos que eu, Ellen, como coach atendo. E eu posso te falar, eu fiz um levantamento aqui que 90% das pessoas que eu atendi, ou eu atendi só a mulher, ou eu atendi só o homem, e eu posso te falar, 90% dos casos entraram no melhor momento do seu relacionamento até hoje, desde que casaram. Eles entraram no melhor momento porque nós fizemos um plano. E eu decidi, baseado nesse livro, As 5 Linguagens do Amor, fazer um plano baseado nessa história de Anne, com o Glenn, que era o marido dela. E baseado nisso, junto com as propostas de planos que eu já tinha com as pessoas que eu atendi na minha experiência como Master Coach, então eu decidi fazer isso, baseado na palavra de Deus, algo que ajudasse as pessoas que querem e que estão dispostas. Se você não está disposto ou disposta, olha, nem crie uma expectativa, porque eu não posso fazer nada com quem não quer. Aliás, quem não quer, se tiver uma pessoa do casamento que quer e se propor, eu quero te dizer que eu vou te ajudar. Eu estou preparando para você, olha, só para você saber o resultado dela, que eles fizeram um plano de 6 meses. E nesse plano de 6 meses foi só uma proposta para ver se ela teria resultado. E ela precisou ter muita persistência e eu vou trabalhar todas as características pessoais de você que quer topar fazer isso. Eu vou fazer uma live. E essa live vai falar exatamente sobre você resgatar o seu relacionamento em 6 meses. Não é uma promessa que você vai, é uma tentativa, como foi com Gary Chapman. Mas com ele foi possível. Só que você tem que estar 100% disposto ou disposta. Se você tiver, agora se você não tiver, então eu posso falar assim, não tem ninguém nessa terra, nem Deus pode te ajudar se você não quer, porque Deus só faz aquilo que a gente permite, Ele nos deu livre-arbítrio. Só quando a gente se aproxima dEle, dá a palavra para viver a palavra dEle. Porque eu quero te dizer, vai sim precisar de alguns sacrifícios seus, vai precisar trabalhar muito seu coração. Mas o fato é que, olha só qual que foi o resultado dessa história. Nos 6 meses que se seguiram, Anne testemunhou uma grande mudança na atitude de Glenn e no modo como ele a tratava. Estou lendo essa parte aqui no livro, tá? Diz assim, nos primeiros 30 dias, ele se manteve distante ainda e lidou com a situação de uma forma superficial. Mas depois do 2º mês, ela recebeu o retorno positivo dos seus esforços.
E nos últimos 4 meses ele respondeu positivamente quase todos os pedidos dela. E os sentimentos dele em relação a ela começaram a passar por uma mudança drástica. Ele nunca foi no aconselhamento junto com Gary Chapman, mas ouviu algumas das fitas dele e tudo mais. E hoje ele diz para os amigos dele, assim, em segredo, que Dr. Chapman é um milagreiro. E ele disse que não, isso não é, na verdade, é o amor que faz milagres. E se você está precisando de um milagre no seu casamento, vai precisar sim da sua atitude. Então, por que não colocar em prática a experiência de Anne? Esse áudio já foi maior do que os outros, então já quero te dizer, vai ser um passo a passo que eu vou te ajudar. Se você está aí querendo ajudar alguém que você conhece ou quer para você, para o seu casamento, ou até para revitalizar o seu casamento, fazer algo diferente, também serve, Ellen? Lógico que serve, porque se você seguir é um plano para 6 meses. Então, eu vou te ajudar com uma live. Me aguarda que aqui no grupo VIP eu vou avisar quando vai ter essa live. Você avisa os amigos que você quer avisar, ok? Fique aguardando e eu creio que Deus fará grandes coisas. Tudo isso baseado nos princípios do Senhor, porque a família é algo que é do coração de Deus. Nós vamos preservar a família através desses ensinamentos. Vai ser uma honra poder te acompanhar nisso, viu? Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach, Coach Cristã, e vai ser uma honra te acompanhar nisso. Um grande beijo e aguardem a novidade. Até o próximo áudio.